Gil, socorro, me ajuda aqui, eu quero usar Linux, qual é o melhor disso pra mim que tô vindo do Windows? Essa é uma das perguntas mais comuns das pessoas que acabaram de descobrir o mundo Linux. O curioso é que, tecnicamente, essa é uma pergunta que nem faz tanto sentido assim, já que ninguém melhor do que você para dizer o que você gosta. E sendo as distros todas gratuitas, você pode testar e ver qual você curte mais. Ainda assim, hoje eu vou compartilhar com você uma possível solução para essa dúvida cruel, te apontando algumas distribuições que eu considero excelentes para quem está começando. Esse conteúdo chega até você com o apoio da Tribe. Galera, vocês sabem o quanto a Tribe é nossa parceira aqui no canal, só que dessa vez, cara, eles estão com uma coisa que é simplesmente incrível. Se você sempre achou a Tribe bacana, mas achava que não tinha condições, de repente, de participar lá do processo seletivo ou de até fazer o curso, agora talvez seja a sua oportunidade. Eles estão com uma parceria com a XP Inc., onde a XP vai pagar 50% do seu curso. Exatamente. Você tem que se aplicar, você tem que ser selecionado. São 300 vagas apenas para essa turma especial, mas com certeza vai ser aquele tipo de experiência de mudar de vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ir lá e se matricular, pelo menos para ter essa oportunidade. E o legal é que além de ter esses 50% custeados pela XP, você pode optar por pagar os outros 50% só depois de você estar trabalhando naquele esquema de sucesso compartilhado que a Tribe tem. É uma oportunidade incrível, não é verdade? Link aí na descrição e agora vamos pro vídeo. E antes que as pessoas que já conhecem Linux fiquem sugerindo sistemas e mais sistemas, é importante entender qual é o perfil de usuário que eu tenho em mente quando eu vou fazer as minhas recomendações nesse caso. Não é porque essas distros são boas para novatos que elas não vão ser boas e úteis para usuários mais avançados também. Quando eu penso em um iniciante, eu penso em alguém que mal sabe o que é um sistema operacional. Usa o computador para navegação na internet, basicamente, e coisas comuns de um usuário doméstico, ouvir música, ver filmes, jogar alguns games às vezes e por aí vai. Um usuário iniciante em Linux não é necessariamente um usuário iniciante em informática também. E existe uma boa diferença aí. Mas o usuário iniciante em Linux também vai poder tirar proveito das sugestões do vídeo de hoje. O primeiro passo é identificar uma característica sua. Você, como usuário de Windows, gostaria de testar um sistema que ao menos lembra o Windows um pouco ou está disposto a aprender algo completamente novo? Eu vou apresentar soluções para ambos os casos, mas é de se pensar que, por exemplo, o macOS, o sistema da Apple, é completamente diferente do Windows em workflow. Se fosse um macOS, você estaria disposto a aprender? Se a resposta for sim, talvez você possa fazer o mesmo com o Linux. Como recomendações, eu vou escolher sistemas que não requerem o uso do terminal para nada, que tem um bom suporte na internet, caso você pesquise como se faz alguma coisa, e que tem atualizações seguras, que não dependa do seu conhecimento para fazer atualizações ou configurar alguma coisa, ou qualquer coisa que possa quebrar o sistema. Caso você seja o tipo de usuário que quer um sistema que seja parecido com o Windows, porque acha que a curva de aprendizado vai ser menor, existem duas boas distros que eu considero excelentes para novatos. Começando pelo Linux Mint, esse sistema é da Irlanda e usa o Ubuntu como base. Isso significa que a maior parte dos tutoriais para o Ubuntu que você encontrar na internet vão funcionar no Linux Mint também. E como o Ubuntu é a distro mais popular, isso significa que praticamente todos os problemas eventuais já têm publicações sobre. Não que você vá ter problemas com o Linux Mint necessariamente, o sistema é bem estável. Uma versão deles costuma ter suporte de 5 anos, as atualizações são simples de entender e você pode aplicar elas com poucos cliques. O visual padrão do sistema com a interface Cinnamon ajuda muito para quem vem do Windows, fazendo com que você pegue o jeito facilmente. O Mint tem boas opções de customização, para quem não curte muito esse verde que ele vem por padrão, e apesar de hoje em dia não parecer um sistema super moderno, ainda é uma ótima opção para quem quer conhecer Linux pela primeira vez. O Linux Mint tem uma loja de aplicativos bem simples e um gerenciador de drivers gráfico, caso você precise instalar alguma coisa como o driver da NVIDIA. Como ele tem integração com pacotes Flatpak, que é um formato de pacotes relativamente novo e que está se popularizando bem aí entre os sistemas Linux para distribuir programas, você consegue acessar facilmente aplicativos populares para usar no seu Linux Mint. Por padrão, o Linux Mint já é bem completo, vem com programas para Office, para reproduzir arquivos de áudio e vídeo, com instalação de codecs, tudo com poucos cliques. Outra boa opção, curiosamente também da Irlanda e também baseado no Ubuntu, é o Zorin OS. Da mesma forma que o Linux Mint, o Zorin OS tem suporte de 5 anos a cada lançamento. E assim como o Mint, ele também tem um visual que lembra um pouco o Windows, mas ao invés de usar o Cinnamon como interface, ele usa o Zorin Shell, uma modificação em cima do GNOME Shell, que é outra interface muito popular no mundo Linux.
O Zorin, assim como o Mint, já vem bem completo de fábrica com todos os aplicativos para as tarefas comuns do dia a dia e vários utilitários para você dar a sua cara no sistema operacional. Customizações, cores, aparência, tudo muito simples. O Zorin OS tem uma loja de aplicativos diferente da do Mint, mas que possui recursos parecidos. Por ela você pode encontrar praticamente todos os aplicativos disponíveis para Linux, já que além do suporte para Flatpak, como o Mint, o Zorin também tem suporte a outro formato de programas popular no mundo Linux, criado pelo pessoal que desenvolve o Ubuntu, chamado Snap. Como usuário comum, você não realmente precisa saber a diferença, basta instalar o programa que você quiser e utilizar. No Zorin você também pode gerenciar os drivers de vídeo facilmente, assim como no Mint, mas é importante dizer que, de forma geral, você não precisa instalar drivers em nenhum sistema Linux, eles são plug and play, ou seja, você instala e sai usando, todos os drivers já estão no próprio sistema. A única exceção são os drivers da NVIDIA. Se você usa a placa Intel ou AMD, é só instalar o sistema e já está funcionando. Um dos destaques do Zorin para mim é a integração que eles têm com o seu smartphone, um recurso super bacana para quem vive aí conectado. Para você que quer um visual parecido com o Windows, mas tem um computador mais fraco, tanto o Zorin OS quanto o Linux Mint têm versões com interfaces mais leves, em especial a interface XFCE. O pessoal do Zorin OS chama essa versão do Zorin de Zorin OS Lite e o pessoal do Mint chama essa versão de Linux Mint XFCE. A interface XFCE é bem mais simplista do que o Zorin Shell ou o Cinnamon, que são os padrões desses sistemas, mas você pode recorrer a ela caso o seu computador não rode versões padrões desses sistemas com boa performance. Vale lembrar que, independentemente da versão, todas são gratuitas e o XFCE na verdade é bem customizável também, pode te surpreender. Agora, caso você queira experimentar uma forma nova de usar o computador com uma interface com um visual diferente, não há dúvidas de que a melhor opção disparada é o Pop! OS hoje em dia, um sistema mantido por uma empresa chamada System76 dos Estados Unidos. O Pop! OS mais recente tem vários elementos que lembram sistemas operacionais populares como o próprio Windows e o macOS, mas adiciona também algumas características próprias. O ambiente atual do Pop! OS se chama Cosmic e ele é baseado no GNOME Shell também, assim como o Zorin faz. Usuários novatos que estão muito acostumados com smartphones vão encontrar algumas semelhanças nessa interface, como um menu em tela cheia, uma dock na parte inferior, assim como usuários do macOS também, provavelmente. Além do menu, uma forma prática de lançar apps no Pop! OS é através do seu launcher, que lembra o Spotlight do macOS, onde basta que você digite o nome do programa que você quer abrir e pressione Enter. Esse launcher se abre também com a tecla do Windows, ou como a gente chama no mundo Linux, a tecla Super, e pode ser usado para você alternar entre aplicações também, sem precisar procurar no painel por onde elas estão ou nas áreas de trabalhos virtuais. O Pop! OS também tem uma loja de aplicativos, ela se chama Pop Shop, e assim como nas sugestões anteriores, aqui provavelmente você vai achar todos os programas populares para o seu sistema. É por ela que você vai gerenciar as atualizações que existirem para o sistema operacional e para os aplicativos também, e tudo se resolve ali com poucos cliques. A Pop Shop também tem integração com os pacotes Flatpak, mas não com os snaps. O Pop! OS tem uma seleção de apps um pouco menor do que o Linux Mint, que o Zorin também por padrão, mas vem com todo o básico para você utilizar o seu computador sem problemas. Se precisar de alguma coisa diferente, provavelmente você vai encontrar na própria loja. O Pop! OS também é baseado no Ubuntu e por isso colhe as mesmas benesses que os outros dois sistemas, com a diferença de que o Pop! OS tem duas edições, a versão LTS, que também tem suporte de 5 anos, que no momento é a 20.04, e outras versões que têm menor suporte e que recebem mais novidades, nesse momento a 21.04. Quando você for baixar, caso você use placas NVIDIA, baixando a ISO com essa indicação, até mesmo o driver da NVIDIA que você precisaria adicionar manualmente do Mint, por exemplo, vai ser instalado automaticamente. Isso pode soar um pouco técnico para novatos, mas o Pop costuma trazer versões mais recentes do kernel Linux e de driver de vídeo do que o Mint e o Zorin OS comparando, o que em alguns cenários pode fazer alguma diferença positiva em performance, reconhecimento de periféricos ou alguma coisa assim. Dos três sistemas, é o mais out of the box sem dúvida, mas não muito mais à frente do que os outros dois. Ao contrário do Mint e do Zorin, o Pop! OS não tem uma versão com uma interface mais leve para um computador mais fraco. E ainda que um usuário avançado possa fazer a instalação do XFCE no Pop! OS, nós vamos nos manter alinhados aqui à proposta original com os usuários leigos. É importante ressaltar aqui uma questão que de vez em quando aparece, que é a sensação de que existe uma espécie de caminho a se seguir, sabe? Como se fosse uma sequência de distros para você usar até chegar em alguma em particular.
o que não é verdade. O que muda muitas vezes de um sistema para o outro é a forma com que você faz as coisas para atingir o mesmo objetivo. E se você se agrada mais com um ou com outro, é algo que só depende de você. Como eu comentei no início do vídeo, essa pergunta não realmente tem uma resposta certa, mas esses são alguns dos principais sistemas que têm uma base de usuários e projetos satélites que eu considero sólidos. Ou eles têm uma empresa fazendo a manutenção ali por trás, ou eles têm uma grande comunidade envolvida, às vezes as duas coisas. Apesar de existirem centenas de distribuições Linux, algumas que prometem muitas coisas para quem vem do Windows, eu acredito que dentre essas, especialmente o Pop! OS, o Linux Mint e o Zorin OS, são excelentes opções para você começar. Até a próxima!